Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20. Sempre é bom lermos a palavra de Deus, principalmente num culto de domingo. Como é bom você falar da Bíblia, porque a Bíblia não é um conto de fadas, não é a história da carochinha que nós encontramos aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. E o homem vive da palavra de Deus. O próprio Jesus disse em Mateus 4 e Lucas 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Tem uma tradução que diz que procede da boca de Deus, outra que sai da boca de Deus, é a mesma coisa. Amém? Todos encontraram, digam amém. Diz assim o texto sagrado: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Diga amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Nós temos um tema para esta palavra nesta noite, e aí está exposto no telão como deve ser a vida daqueles que foram transformados pelo Evangelho. Repita assim após mim: como deve ser a vida daqueles que foram transformados pelo Evangelho. Eu li aqui um versículo que, das cartas paulinas, das cartas do apóstolo São Paulo, é um dos mais conhecidos. E esta expressão usada pelo apóstolo, ele dizendo, já estou crucificado com Cristo, não é em Cristo, ele diz com Cristo, ou seja, assim como Cristo foi crucificado na cruz do Gólgota, morrendo pelos meus pecados, eu estou crucificado com Cristo, disse Paulo. E ele diz, e vivo, não mais eu não vivo mais a vida que eu quero, a meu próprio bel prazer, não. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Depois você encontra aos Filipenses o mesmo apóstolo dizendo, o meu viver é Cristo e o morrer é ganho. Então ele diz, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E é interessante o que ele diz depois do ponto e vírgula. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé. Na fé de quem? Do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que eu entendo que Paulo estava aqui então se referindo, o que Paulo estava dizendo à igreja da Galácia? O que Paulo estava dizendo aos irmãos Gálatas? Ele estava dizendo o seguinte: Paulo descreve aqui o seu relacionamento com Cristo mediante a sua união pessoal com Ele. Ele estava falando de um relacionamento que após
ele ter encontrado Cristo, que após ele ser salvo, então agora a sua vida, ele estava crucificado com Cristo, e ele já não vivia mais a vida que ele gostaria ou que ele queria viver, mas ele tinha uma vida ou um viver diferente. E diz: a vida que agora vivo na carne, eu vivo-a na fé. É uma vida diferente. É uma vida diferente. Então ele fala aqui exatamente do processo de transformação que é iniciado pelos nossos desejos, passa pelos nossos pensamentos, sentimentos, posturas e, por fim, resulta na mudança de hábitos. Por isso que o processo da santificação, ele não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. A santificação, ela não começa de fora para dentro. Às vezes as pessoas vêm à igreja e a gente já quer que elas mudam no externo. Não pode usar o cabelo assim, não pode usar uma calça comprida. Quem disse que não pode usar uma calça comprida? Quem diz que a mulher não pode cortar o cabelo? Não está escrito isso na Bíblia. E a gente inventa tantas coisas e às vezes se preocupa com o externo das pessoas, ou seja, com a sua aparência. E a gente esquece de olhar para a palavra, que o processo da santificação, ele começa não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E esse processo quem realiza não é eu e não é você, é o Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é você? É o pastor? É o bispo? É o missionário? Nananina, não. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E estudando esta palavra no dia de hoje, eu anotei aqui 7 transformações que o poder do Evangelho causará em nossa vida. 7 transformações que o poder do Evangelho causará em nossas vidas. E se não causou na sua vida, permita a minha franqueza, tem coisa errada. Se o poder do Evangelho, que é o poder transformador, não transformou a sua vida, pelo menos, tem mais, eu vou falar de 7 transformações, mas se pelo menos nestas 7 transformações básicas do Evangelho não transformou você, você não pode considerar ou ser considerado um servo de Deus. A primeira transformação, o poder do Evangelho nos faz mudar totalmente de vida. Vou recapitular. O poder do Evangelho nos faz mudar toda a nossa vida, totalmente a nossa vida. Olha o que Paulo diz aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu gosto dessa expressão do apóstolo, que ele diz assim: se alguém está em Cristo, ali está escrito, assim que, se alguém está em Cristo, equivale a dizer que se alguém diz que está em Cristo, se alguém diz que está servindo a Cristo, se alguém diz que é um discípulo de Cristo, Paulo diz assim: nova criatura é. Se alguém está, não é só você falar que está, mas e a essência do Evangelho? Cadê o poder transformador do Evangelho?
Será que não mudou a sua vida radicalmente? Que evangelho é esse? Barato, que não muda a vida das pessoas. Por isso que hoje tem igrejas aí ao próprio bel prazer das pessoas. Tem a igreja que é só para as lésbicas e para os gays. Ou seja, eles estão lá, o poder do evangelho que eles professam, não houve transformação, não houve mudança de vida. Eles continuam na mesma situação. É aquele evangelho que diz, ó, vem como está, e continua vivendo da mesma maneira. É o evangelho que não tem proibição. O evangelho que não tem proibição. Eu li uma matéria alguns anos atrás de um bispo que dizia, vem para a minha igreja, porque na minha igreja é proibido proibir. Na minha igreja ninguém proíbe nada. O homem pode ter 10 mulheres, a mulher pode ter 10 maridos, o homem pode ser viciado, drogado, toxicômano. Vem como você está e continua na mesma situação. Este não é o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho, o poder do verdadeiro evangelho, ele faz uma transformação, uma mudança radical em nossa vida. Por isso que Paulo diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, gente, não é o pastor Adão que está pregando, não é as minhas palavras, é a Bíblia. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Hoje é um novo homem, é uma nova mulher. Então é a primeira coisa que o poder do evangelho nos traz, nos faz mudar totalmente a nossa vida. Muda, irmão, muda. Eu me lembro de lá numa cidade interiorana, onde éramos pastores, eu, a pastora Ruth, e ele aceitou a Cristo, mas antes ele era um bebum, só vivia num bar que ficava bem próximo, como aqui, o bar da esquina ali, agora fechou um bar ali, parece que vai fazer uma coisa bonita, só ficou de cá. Mas veja bem, ele ia naquele bar e ele era um homem trabalhador, interessante. Ele trabalhava mesmo, era um homem, mas ele chegava com a mochilinha dele nas costas, ele não ia para casa, ele já entrava lá no bar e de lá só saía carregado. Quantas vezes a gente terminava o culto, o bar fechava lá umas 22 horas e a gente via a esposa dele pedindo auxílio para alguém ajudar ela, e ela pegava assim na parte do ombro dele e uma outra pessoa levando ele para casa bêbado. Não conseguia parar em pé. Quantas vezes a gente passava, ele estava caído lá na calçada e tinha uns cachorrinhos assim do bar que vinha e ele vomitava, vinha lamber o próprio vômito. Que nojo, que coisa feia. Mas um dia esse homem aceitou a Cristo como Salvador, irmão, e ele veio para a igreja. Interessante que ele aceitou Jesus, ele estava meio bêbado. E quando eu fiz o apelo, ele levantou a mão e alguém, creio que lá atrás, diz, ó, o pastor está dizendo que alguém aceitou Jesus hoje, mas foi só um bêbado. Mas o evangelho que nós pregamos transforma bêbados também. E sabe que depois eu conversei com ele após o culto, ele não conseguia nem parar em pé direito. Eu disse, olha, Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer mudar a sua história. Olha todo o sofrimento que você causa para sua esposa. Rapaz, aceite Jesus mesmo de coração, muda a sua vida. Eu disse, pastor, eu vou mudar. Quando é o próximo culto? E ele todo bêbado, eu falei, meu Deus do céu. Terça-feira o próximo culto. Quando chegou terça-feira, eu levei um susto. Porque ele tinha chegado do trabalho, tomou um banho e agora
Ele foi um dos primeiros que chegou na igreja. E ele não estava só, estava com a esposa. E esse homem continuou firme nos caminhos do Senhor, firme nos ensinamentos da igreja. Nós o batizamos. E aí era uma família muito humilde. Eu peguei, dei uns paletó, umas gravatas para ele, umas roupas. E aí a gente via ele passando em frente ao barzinho. E todas as pessoas que o conheciam diziam: olha lá o José, ó, olha lá. Mas o que aconteceu com ele? Aí eu ouvia, era bem próximo esse bar da igreja. Eu ouvia alguém dizer: agora ele virou crente. Agora ele aceitou Jesus. A vida dele foi mudada. Por quê? Porque é exatamente o que Paulo diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Houve o quê? Uma mudança causada pelo poder do Evangelho. Esse é o primeiro tópico. O segundo, o poder do Evangelho nos faz ter a mente renovada e transformada. Você sabia disso? Que o poder do Evangelho de Cristo nos faz ter uma mente renovada e uma mente transformada. Quando você abre a sua Bíblia, em Romanos capítulo de número 12, e os versos 1 e 2, você vai ver Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele não pedia apenas ou fazia um simples pedido, ele rogava. O rogo é algo profundo que procede do coração. Ele diz: rogo-vos, irmãos, ou rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão. Compaixão é a misericórdia, a clemência de Deus. Pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Assim como você se apresentava para o pecado, o seu corpo como instrumento do pecado, agora é instrumento de Deus e da justiça. Agora você vai apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, porque Deus não aceita sacrifício morto. Até os animais tinham que ser vivo, e ali era sacrificado, mas era vivo e depois era morto. Santo e agradável a Deus, que é o quê? O culto racional, culto da razão, do intelecto, culto da inteligência. Mas olha o que diz o verso de número 2. Olha o que Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo. O poder do Evangelho nos faz ter uma mente renovada e uma vida transformada. E Paulo diz assim: e não vos conformeis com esse mundo. Quando você vê alguém conformado com esse mundo, irmão, que infelizmente é um nojo, o mundo está hoje numa podridão tão terrível, tão nojenta, e qualquer coisa as pessoas estão reivindicando os seus direitos, sabe? Os homossexuais estão reivindicando os seus direitos. Mas que direito? Se o código divino, a Bíblia Sagrada, o código dos direitos está aqui, é a Bíblia Sagrada que estabelece isso. Mas os homens, as pessoas reivindicando os seus direitos. Que direito? Se aqui mostra tudo direitinho para nós, mas elas não querem viver conforme está escrito na palavra. E você sabia, a cada dia que passa, as coisas vão ficar cada vez mais pior. Vai ficar mais difícil. Tem pastores aí já sendo levados diante da justiça. Tem pastores sendo ameaçados de serem presos por pregar a verdade, a genuína
palavra de Deus, tem pastores, e sabe que tem crente aplaudindo isso. Tá bem, fica falando contra o pecado, contra o homossexual, contra isso, contra aquilo. Gente, não é a questão de não amar essas pessoas. Nós amamos. Agora, o que Deus abomina é a prática do pecado. Pastor, mas Deus é amor. Deus é amor, sim, mas Ele abomina o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. E é por isso que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela vossa ou pela renovação do vosso entendimento. Por que vosso entendimento? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Agora tem um entendimento novo. É para se transformar na renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse poder do Evangelho é extraordinário. O poder do Evangelho nos faz ter uma mente renovada e uma vida transformada. Evangelho que não transforma a vida das pessoas, nós não podemos chamar de evangelho. Isso não é evangelho. Não transformou. A pessoa vem lá do mundo e ela continua na prática das coisas do velho homem, com seus feitos. Será que uma pessoa dessa está apta para entrar no céu? Como nós ouvimos aqui na quarta-feira, será que uma pessoa dessa está apta para habitar no tabernáculo, no santuário do Senhor? Não está. Não é uma questão de você estar apontando o dedo. Você está falando simplesmente a verdade. A terceira coisa que eu quero falar para vocês. Primeiro, o Evangelho nos faz mudar totalmente de vida. Muda a nossa vida. Segundo, o poder do Evangelho nos faz ter uma mente renovada e transformada. Terceira coisa, o poder do Evangelho substitui as trevas em luz. O que faz o poder do Evangelho? Substitui as trevas em luz. Olha o que Jesus disse em João, capítulo 8, versículo de número 12. Olha o que está escrito. Jesus disse, João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez. Ele já havia falado. Está falando agora a segunda vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que é isso? É o poder do Evangelho. O poder do Evangelho substitui as trevas em luz. O que dantes era trevas, agora é luz no Senhor. E aí Paulo depois fala, escrevendo a sua carta aos Colossenses, também aos Efésios, ele fala isso, que andai como filhos da luz. Por quê? Porque se alguém está nas trevas, ele não sabe nem de onde ele está, ou saiu, e nem para onde vai. Tudo é escuridão, é obscuridade, está em trevas. Mas Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e quem me segue, quem é meu discípulo, quem faz a minha vontade, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Interessante, aí não fala luz como uma lâmpada dessa, uma luz que alumia, fala a luz da vida, ou seja, ele vai viver uma vida espiritual, ele vai viver uma vida diferente. Olha o que está escrito, Paulo diz também aos Colossenses, capítulo
1, verso de número 13. Veja o que Paulo diz, Colossenses 1 e 13. Ele, 1 e 13, diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas. Eu falei, meu Deus, isso aqui é muito forte. Nos tirou da potestade. Nós estávamos debaixo de um regimento de trevas, de poderes. Potestade fala de poderes. Nós estávamos debaixo de uma região de trevas. Essas trevas vêm de Satanás. Porque num outro versículo, Paulo diz aos Coríntios, segunda carta, 4:4, no qual o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Não cegou os olhos. Aí diz que cegou o quê? O entendimento. É por isso que você fala a palavra de Deus para alguém, para uma pessoa, ele não compreende. Ele acha um absurdo. Quando você fala que Deus vai levar um povo para o céu, mas esse povo tem que ser santo, povo transformado, eles não aceitam. Por quê? Porque o Deus desse século, que aí não está se referindo do nosso grande Deus, Deus com D minúsculo, é Satanás. Você lembra que a proposta que ele fez para Jesus? Esse mundo foi dado a mim, e eu dou a quem eu quero. Ele ofereceu o reino desse mundo de trevas para Jesus. Então, o diabo não cegou os olhos, cegou o entendimento dos incrédulos. Dos crentes não. Se é cristão, ele tem entendimento, ele é sábio. Mas os incrédulos estão como cegos. E a Bíblia diz: se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, no abismo. E aí eu gosto dessa palavra de Paulo aqui, quando em Colossenses 1 e 13, ele diz que ele nos tirou da potestade das trevas e nos transformou. Gente, isso aqui é extraordinário. Já pensou? Ele pegou você, tirou você da potestade das trevas e te transformou, ou transportou para o reino do Filho do seu amor. Você já pensou o que é isso, irmão? Você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Olha a expressão, como é profunda. Pastor, tem mais? 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Olha o que o apóstolo São Pedro diz: mas vós sois a geração eleita. Está falando da igreja. É só você ler o contexto. O sacerdócio real, a nação pecadora, a nação santa, o povo adquirido. Irmão, gente, você tem um alto valor. Jesus pagou o preço por você na cruz. E esse preço, porque tem gente que diz, foi de graça, a salvação é de graça. De graça não, é pela graça. Pela graça sois salvo. A salvação custou muito cara. Interessante que quando Isaías falou sobre isso no capítulo 55, ele diz, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E sem preço? Ou seja, não tem valor. Não, é que o valor é muito alto. Eu e você não conseguimos pagar. Então, nós fomos um povo adquirido. Adquirido quer dizer o quê? Comprado. Aí, lá na frente, o apóstolo São Pedro diz, fosses comprado por um bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo mortal. Não foi com ouro ou prata que fosses comprado, mas foi com o sangue precioso de Jesus Cristo. Irmão, olha que coisa linda. Povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou da onde?
que nos chamou das trevas para a sua, olha a expressão, gente, para a sua maravilhosa luz. Então o poder do Evangelho substitui as trevas em luz. Ele nos tirou das trevas, para onde? Para a sua maravilhosa luz. Que coisa tremenda. Valorize o sacrifício de Jesus por você. Ainda que você venha cometer qualquer tipo de pecado, a gente comete, mas saiba que o pecado te afasta de Deus. E o pecado, ele te traz condenação. Peça perdão, peça misericórdia para Deus, mas não se associe com o pecado, porque o pecado gera condenação. Então isso aqui é extraordinário. Poder do Evangelho. Ele substitui as trevas pela luz. A quarta coisa que Deus me mostrou dentro desse tema, como deve ser a vida daqueles que foram transformados pelo Evangelho. A quarta coisa, escute bem isso. O poder do Evangelho remove o pecado dentro de nós. Que isso, pastor? Eu vou recapitular. O poder do Evangelho, ele remove o pecado que está dentro de nós. Olha o que Jesus disse, João capítulo 8, o verso de número 34. Vamos ver, João 8 e 34. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo. Quando Jesus usava essa expressão, em verdade vos digo, irmão, isso aqui não tem contestação. Ele dizia duas vezes, dando veracidade. Você dá veracidade no seu dito, na sua palavra. Em verdade vos digo, dando veracidade na sua palavra. Ele diz, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é o quê? É escravo. Porque servo aí no original do grego quer dizer escravo do pecado. Ou seja, o pecado ele escraviza o homem fica escravo do pecado. É dessa forma que o diabo hoje tem escravizado a humanidade. E aí quando você prega a palavra de Deus para essas pessoas, elas não querem aceitar. Porque o pecado, ele tem parece que aparentemente o pecado é bom. No pecado a pessoa pode mentir. No pecado a pessoa pode trair a esposa, pode trair o esposo. No pecado a pessoa pode até roubar lá na empresa. Está trabalhando na empresa, de vez em quando o cara mete a mão. Ele está em pecado, ele já fez coisas terríveis, ele pode aprontar. No pecado, a pessoa não tem temor de Deus, ele pode fazer o que quer, é o pecado. Agora, se ele está na luz, se ele está debaixo do senhorio de Cristo, irmão, ele não pode fazer isso. Porque o irmão leu que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem aqueles que lhe obedecem. Quando você não vive em pecado, evidentemente que você tem temor de Deus, ou temor a Deus. E Jesus diz, qualquer que comete pecado, tá? Qualquer que vive no pecado, ele é servo do pecado. É servo do pecado. Ou seja, tudo que o pecado destina para ele fazer, ele faz. Por quê? Porque é servo do pecado. Então, eu vejo o seguinte, o pecado é um verdadeiro impostor. Ele promete prazer, mas traz desgosto. Promete liberdade, mas traz escravidão. Promete vida, mas mata. Você vê, tudo que o pecado promete é tudo diferente.
promete liberdade, mas ele traz o quê? Escravidão. A pessoa se torna escrava do pecado. O pecado traz a morte. Sabe por quê? A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Ou seja, ele é um laço mortal. Começa com um fiapo, não é aquele fiapo podre, mas acaba como um cabo de aço. Olha o que diz a Bíblia, Romanos capítulo 6, versos 22 e 23. É a Bíblia. Mas agora, libertados do pecado. Mas agora, depois que você teve o encontro com Jesus, com Cristo, mas agora, libertado ou libertados do pecado e feitos servo de quem? De Deus. Aí diz: tendo o fruto para a santificação. Ou seja, o vosso fruto agora é para santificação. E por fim, o que nós teremos? A vida eterna. E aí, olha o verso seguinte, o verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. O que é que eu entendo com isso? Que o pecado paga salário. O pecado paga salário. Você sabe que você aí fala, não apresenteis os vossos membros, né, ao pecado, porque você está servindo o pecado. E o pecado, ele paga um salário. E aparentemente até um salário bom, porque as pessoas usufruem das coisas do mundo, faz o que quiserem fazer. Só que Paulo é categórico quando ele diz: porque o salário do pecado, ou seja, então o pecado paga salário, porque o salário do pecado é o que aí? A morte. Salário do pecado é a morte. Ou seja, uma pessoa que vive pecando, o que o espera? A morte. E aí, alguém diz: ah, pastor, mas isso aí, todo mundo vai morrer? Isso aí, eu vou morrer mesmo, então eu vou pecar, porque o salário do pecado é a morte. Um dia eu vou morrer, todo mundo vai morrer, até o senhor vai morrer. Sim, mas aí a morte aí é uma morte eterna, é a separação definitiva de Deus. Ou seja, é a pessoa morrer e depois vindo sobre ela o juízo de Deus condenatório, aonde não vai ter como ela dizer: ah, mas eu não ouvi falar de Jesus, ah, eu não conhecia Jesus, ah, eu não... Não, hoje ninguém pode se colocar como inocente, porque ó, eu estou pregando aqui, tem milhares de pessoas aí me acompanhando nas redes sociais, lá no YouTube, aí no Facebook. Nós temos 24 páginas agora transmitindo esta mensagem. Uma tem 10, outra tem 15, outra tem 2, outra tem 5. Então, se juntar, dá muita gente. Todavia, eles não são inocentes. Então, naquele dia do juízo final, ninguém vai poder chegar diante de Cristo e dizer: ó, eu nunca ouvi falar que fazer isso é pecado, que roubar é pecado, que mentir é pecado, que pôr a mão naquilo que não lhe pertence é pecado. Eu não sabia. Ninguém vai se excusar. Por quê? Todos que se apresentarem diante desse juízo só receberão uma definitiva palavra: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Gente, isso aqui é extraordinário. Então, procure obedecer a Deus e vire definitivamente as costas para o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas olha a diferença: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus? Salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Você já pensou que prazer Paulo deixou essa palavra escrita? Ele que teve a vida no outrora, na ignorância, no pecado, perseguindo os cristãos, mas depois, agora um Paulo ou um Saulo transformado, ele dizendo: olha gente, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E lá na frente, nas epístolas a Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, dou graças a Deus, a que me tem confortado. Sabe por quê? Porque Jesus veio a esse mundo para salvar os pecadores, Timóteo, dos quais, disse Paulo, eu sou o principal. Mas eu alcancei a graça. Levante a sua mão, meu irmão. Você alcançou a graça de Cristo. Ele te libertou do pecado para você viver uma nova dimensão de vida. A quinta coisa que o poder do Evangelho faz, escute bem isso: o poder do Evangelho liberta-nos do falso entendimento e do velho eu. O que o poder do Evangelho faz? Ele nos liberta do falso entendimento e do velho eu, ou seja, do nosso ego. O poder do Evangelho faz isso. Olha o que Jesus disse em Mateus, capítulo 23, versículo de número 12. Olha o que Jesus disse para essa turma, que eram religiosos da sua época, apenas religiosos, tinham uma aparência de cristão, tinham uma aparência de pessoas que obedeciam a Deus na sua lei, mas olha o que Jesus disse para eles. 23:12. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo humilhar, será o quê? Exaltado. Depois você vai entender para quem ele estava já falando essa palavra. Olha o que eu vou dizer agora. Esse povo aí registrado no capítulo 23, havia uma autossuficiência. O que é isso? Às vezes nós colocamos o nosso eu ou o nosso ego à frente de tudo e de todos, achando que nós somos o bambambam, a última bolacha do pacote, uma pessoa de boa índole e que não precisa de uma conversão genuína. Sabe que hoje tem gente que até bate no peito e diz: ó, se eu não for para o céu, ninguém mais vai, porque ó, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E aí você vê ele abrir a boca e rotar santidade. Rota santidade, religiosidade puramente. Agora, o que é isso? Quando você abre a sua Bíblia, você vai ver Provérbios, capítulo de número 16, verso de número 18. O que diz? Olha aí, Provérbios 16 e 18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede o quê? A queda. Ou seja, quem se exalta, quem se acha o bambambam, quem acha que é superior ou superior a outras pessoas, a sua altivez de coração, ou de espírito, vai provocar sua própria queda. Tem mais. Tiago capítulo 4, versículo de número 26. Tiago 4, melhor, Tiago 4 e 6. Vamos ver o que está escrito. Tiago 4 e 6. O que diz? Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos,
mas faz o quê? Dá graça aos humildes. Agora vamos voltar, Mateus 23. Quando Jesus aplica esta palavra lá, sobre o menor, sobre a pessoa não considerar superiores a outrem, capítulo 23 de Mateus, Jesus vem falando à multidão dos seus discípulos. E ele diz no verso 2, olha, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Eram os religiosos da época. Ou seja, a sua religiosidade era totalmente extrema. E na aparência, eles tinham uma aparência de religiosidade tremenda. Só que eles não praticavam nada do que diziam. Aí Jesus disse, ó, observai, pois, e praticai o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Gente, isso aqui, eles falam uma coisa, mas eles não vivem o que eles falam. Aí, vamos correr, verso 24 do capítulo 23, ele diz, eles são condutores cegos. Eles coam um mosquito, mas eles engolem um camelo. Você já pensou? Coa o mosquitinho assim, mas engole um camelo. Verso de número 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Verso de número 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados. Sabe o que é sepulcro caiado? Você chega numa sepultura, num sepulcro, e aí você passa um cal lá, né? Sim, principalmente nos dias de finado, quando vai chegando a semana de finado, a pessoa vai lá e passa uma pintura. É o sepulcro caiado. Vai lá e quem olha aquele sepulcro, aquela sepultura por fora, tá bonita, rapaz. Mas por dentro, irmão, olha o que Jesus falou. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. E aí, no verso 28 ele diz, assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e do que mais? Iniquidade. Gente, se o evangelho de Cristo nos trazer só religiosidade, a gente vai se considerar superior às pessoas. Mas quando o evangelho transforma você, não como Jesus fala que os fariseus, por fora, eles pareciam um sepulcro caiados, ou seja, a transformação só do lado de fora, mas por dentro tem morto, tem ossos que não cheira bem, tem hipocrisia, tem iniquidade, irmão. Por dentro nós seremos estragados, ou estaremos estragados. Sabe que tem gente que se prende numa religiosidade, mas que se acham superiores a todo mundo, sabe? E às vezes eu fico vendo essas coisas. Crentes, nós estamos vivendo uma época, e a era da informática, que quando você vê nas redes sociais, irmão, os revoltadinhos, a pessoa, uma revolta com isso, revolta com aquilo. Uma pessoa faz um comentário lá, o outro já vai e xinga ela, sem nenhuma educação, sabe? As palavras duras. As pessoas hoje, infelizmente, elas estão assim.
elas perderam a sensibilidade, elas não vivem mais o verdadeiro amor de Cristo. E é uma maltratando as outras. Hoje mesmo meu filho me mostrou, olha aqui, pastor, olha aqui, pai. E aí eu estava vendo uma determinada pessoa mandando a outra. Falei, meu Deus do céu, como nós estamos vivendo nos dias terríveis. E as pessoas se revoltando. Hoje há uma revolta. Sabe que a internet trouxe tantos males para a igreja da atualidade, porque você pregava a palavra, o povo tinha temor antigamente, o povo obedecia. Hoje as pessoas verem as pessoas lá fora maltratando umas às outras, e os crentes parece que entrou por esse caminho. É crente falando mal de político, é crente, irmão, eu não quero nem saber. A igreja, o trabalho, o papel peculiar da igreja é mostrar Cristo para as pessoas, e mostrar Cristo que salva, que liberta e que transforma. Eu não tenho que falar mal de ninguém, eu não tenho que... As pessoas estão assim nas redes sociais. Sabe que eu só permaneço nas redes sociais, que eu tenho um trabalho a fazer. Eu tenho que pregar Jesus para as pessoas. E eu compartilho. Você não viu? Eu compartilho coisas de Deus, coisas que são, sabe? Mas tem gente que vive, sabe, destilando veneno, destilando ódio e maltrata um. E cristãos fazendo isso. Será que Deus te chamou para fazer isso, irmão? Será que Deus nos chamou? Será que você, como igreja, foi chamado para fazer isso? Tenho certeza que não. Preste atenção, irmão. As pessoas hoje, elas estão distratando umas às outras. As pessoas hoje estão maltratando umas às outras. E às vezes eu fico pensando, e eu vou citar já, o sexto poder que o evangelho, na minha ordem aqui, tá? Não estou baseado numa ordem cronológica, tá? Tem muito mais do que sétimo tópico esse tema. Mas o sexto, o poder do evangelho, nos ensina a lidar com as diferenças. Eu sei lidar bem com o homossexual, sabia? Eu corto de vez em quando o cabelo num aí. E ele me trata tão decentemente, e eu trato ele tão decentemente. Todavia, eu prego a palavra dele, eu prego a palavra de Jesus para ele. Ele falou que qualquer dia vem no culto aqui. Ele é um homossexual declarado. Mas ele disse, pastor, por que as pessoas são diferentes do senhor? Falei, a única diferença que me marca é o amor. Eu sei que ele está no mundo errado. Eu sei que ele é um filho das trevas, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então eu tenho que fazer de tudo para ganhá-lo para Jesus. Eu sei que a prática, eu disse para ele já, a sua prática é pecaminosa. Ele até mudou de sexo. Eu disse para ele disse, pastor, eu sei. Mas, então, dá para conviver com essas pessoas sem você maltratar elas. O problema é que as pessoas estão destilando ódio. Você vai para o inferno. Não, não é assim, irmão. Tem gente apontando o dedo para o inferno. E, ó, quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 apontando para você aqui, ó. Pai, Filho e Espírito Santo. A gente precisa tomar cuidado. Pastor, mas o senhor falou agora há pouco que a gente tem que pregar contra o pecado. Sim, contra o pecado, não contra o pecador. Contra o pecado. Pecado dele. Chegar para ele e dizer, ó, eu gosto de você, tenho amizade. Você é uma pessoa decente. Eu já disse para essa pessoa. Eu queria que todos os crentes fosse tratado como é tratado no salão desse cara. Eu queria que eu tratasse assim, tão bem.
Não tem uma pessoa que chega lá e eu sou um observador. Eu falo, mano, eu queria que os meus crentes tivessem pelo menos essa qualidade. Mas é pecador. É pecador. Mas está na fila de qualquer hora Jesus colocar ele diante de um beco sem saída e dizer, agora tu vai abandonar o teu pecado. Agora eu te quero na minha presença. Jesus pode transformar. O pecador lá na cruz, olha, irmão, foi no crepúsculo, no segundo tempo e da prorrogação. Ele olha aquela cena e ele olha para o outro estava lá. Olha, se você é o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. E aí ele reconheceu aquela cena. E ele olha para Jesus, vê que Jesus era inocente, verdadeiro Filho de Deus. E diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus também o salvou logo, porque a morte de Jesus aconteceu em minutos a seguir. Aí ele diz, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Gente, vamos viver o verdadeiro evangelho. Este é o verdadeiro evangelho. Então, olha o que Jesus disse, João 13:34. Depressa, e eu já estou finalizando. João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós, vocês devem amar uns aos outros. Isso é mandamento de Cristo. Amar os outros e conviver com as suas diferenças. Amar os outros e conviver com as suas diferenças. Eu não preciso praticar o que eles praticam, mas eu não preciso odiá-los. Tem a minha maneira ética de eu dizer para eles que eles estão errados. Você já viu eu maltratar alguém aqui? Pode ser que alguém ousa eu falar, usar o púlpito aqui. O que eu prego é a palavra. Até para dar uma oportunidade para alguém, eu sei como falar. É 40 anos no púlpito da igreja pregando. Se eu não tenho aprendido até agora, eu não vou aprender mais. Então veja bem, é a forma de você tratar essas diferenças que você as condena e ainda joga elas mais no abismo, ou você, com a maneira, vivendo a essência do amor de Cristo, do amor de Deus, você pode até um dia ganhá-las para o reino da luz. Olha o que Jesus ainda falou, Mateus 5:44. Isso aqui é mandamento. Sabe que isso aqui a gente não lê, a gente não faz sermão em cima disso. Você já viu alguém fazendo sermão em cima disso? Mas isso aqui é mandamento. Pastor, mas é mandamento, é mandamento. Eu, porém, vos digo, amai os vossos. Vocês estão lendo certo, gente? É amai mesmo, não é aborrecer, não. Amai vossos inimigos. Bendizei os que vos... Então se alguém fala mal de mim, eu tenho que falar bem dele? É isso que está escrito? É isso que está escrito. Alguém fala mal de você, não vai para as redes sociais falar mal dessa pessoa, não. Você já viu, irmão, eu já fui aqui traído, eu já abri a porta da igreja para obreiros, para pastores, que depois de abençoado, viraram as costas. Teve uma época que, o Matias lembra disso, esses dias eu ainda estava vendo as fotos de alguns. Nós tínhamos aqui uns 15 pastores. Só que eles só queriam pregar e não viviam aquilo que pregava. Aí, conversando com a família, eu disse, olha, é o seguinte, nós vamos tirar as cadeiras daqui. Tinha essas cadeiras aí, não tinha lugar, viu? Era uma disputa acirrada, que era cheia de cadeira. Aí um dia o Espírito Santo falou comigo, que a gente começou a filmar os cultos, e aí eu pregando com aquela veemência, Deus abençoando a igreja. Aí eu orei para a cara deles aqui, tudo aquela cara
feia, sisuda. Falei, meu Deus do céu, se alguém vê esse culto, vai dizer, poxa, o pastor prega tão animosamente, mas olha atrás dele como é que os caras estão com a cara. Eu falei, Jesus, tirei as cadeiras, coloquei tudo para baixo. Irmão, procura esses pastores hoje. Desapareceram. Ele só queria status, só queria púlpito, mas não vivia. Marcavam um trabalho, eles não iam. Vamos evangelizar, eles não iam. Vamos para a praça, eles não iam. Agora queriam tudo ter oportunidade. Eu disse, não, agora você não vai pregar, eu prego, a irmã prega, o irmão que está começando agora prega, a missionária prega, a diaconisa prega, mas vocês não, sumiram. Lá na igreja do pastor Adão não tem cadeira para a gente sentar no púlpito. Nem eu sento aqui, vou ficar mais próximo, mas se desse eu sentaria bem lá longe, não tem problema não. Eu não estou na cadeira de Moisés, como diz lá Mateus 23:2, sentado na cadeira grudado ali em estátua. Nananina, não. Então, a gente tem que fazer isso. Amar os nossos inimigos. Bendizei os que nos maldizem. Fazer bem aos que nos odeiam. E ainda mais, orar pelos que nos maltratam. E ainda mais nos persegue. E quando você lê o verso seguinte, você vai ver que a gente deve fazer isso para que sejamos, ou sejais filhos, disse Jesus, do vosso Pai que está no céu. Ele faz a sua chuva descer sobre a roça do justo, do injusto, o seu sol, lá para a roça do justo, do injusto, e assim sucessivamente. Então, é bíblico isso, você amar as pessoas independentemente de suas diferenças. Ou seja, procure tratar bem as pessoas, procure ouvir as pessoas. Seja um cristão, irmão, educado. Seja um cristão educado. Eu me sinto uma pessoa assim. Eu me dou aí, não tenho problema com vizinhança, eu não tenho problema com ninguém, rapaz, eu não tenho problema. E quando alguém vê algum problema em mim, eu até fico triste, falo, eu procuro, mas o que eu fiz, o que eu falei? Porque eu não tenho problema, eu não tenho problema. Sabe que o problema, às vezes, está em quem te vê, em quem tem uma visão distorcida da sua pessoa, porque você não o agrada naquilo que você está fazendo. Mas isso é verdade. Veja bem, vejo hoje tantas pessoas decepcionadas com as coisas de Deus, com a igreja, com a liderança, por causa das diferenças. Por causa de coisas diferentes. Ele não se encaixa naquilo que você fala, naquilo que você diz. E aí as diferenças o faz te ver atravessado. Eu finalizo aqui. Nós não somos chamados para viver uma espiritualidade vazia ou de aparência. Nós não fomos chamados para viver uma espiritualidade vazia ou de aparência. Nananina, não. Nós temos que viver a essência do Evangelho. E a sétima coisa para terminar: o poder do Evangelho em nossas vidas garante-nos uma herança eterna. Eu acho lindo essa expressão de Pedro, capítulo 1, os versos 3 e 4. Só o 3. Vamos ficar em pé já? Olha o que Pedro diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, olha a expressão, nos gerou do quê? De novo. Nos gerou de novo. Por isso que o homem transformado é aquele que é gerado de novo, não da semente humana ou de coisas corruptíveis, mas da incorruptibilidade, palavra de Deus. Veja bem, ele nos gerou de novo.
uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha o quarto, mostra o verso 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada onde para nós? No céu. Gente, isso aqui é extraordinário. Como deve ser a vida daqueles que foram transformados pelo Evangelho. Valorize, irmão, o que Jesus fez por você. Valorize. Aceite todas as verdades da palavra de Deus. Eu saio triste de um culto, evangelista Cleves, quando Deus não fala comigo e não mexe e não fere o meu orgulho, a minha soberba, que não aponta o meu pecado, não é o pecado dos outros, aponta o meu pecado. Eu digo, tem coisa errada. Deus falou com todo mundo na igreja, não falou comigo? Tem coisa errada comigo. Não é com a igreja e nem com o pregador, é comigo, porque jamais Deus fala em igreja. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos adorar Deus, vamos louvar o Senhor. Fecha os teus olhos agora.